E agora, Raquel, é com você, querida. Ô, Renato, olha, hoje a gente está recebendo aqui a advogada criminalista Arielle Pacífico e nós vamos falar sobre um tema muito pertinente, estelionato sentimental, o golpe do amor. De repente você encontra alguém na rede social, a pessoa se apresenta ali amigo, interessado, quando pensar que não, você está envolvido e de repente isso já não vira mais um romance, isso já vira um crime, perseguição, sequestro. E a gente vai conversar agora com a advogada para esclarecer todas as suas dúvidas, inclusive se tiver alguma pergunta, é só entrar em contato aqui e aproveitar que a especialista está aqui e a gente já esclarece tudo para vocês. Bom dia, querida. Bem-vinda à nossa revista. Obrigada. Bom, para começar, eu que já queria perguntar o que significa, então, esse termo, estelionato amoroso. O estelionato amoroso, também conhecido como estelionato sentimental, ele, na verdade, é uma modalidade do crime de estelionato previsto no artigo 171 do nosso Código Penal brasileiro. É uma prática criminosa que se utiliza dos sentimentos da vítima para adquirir vantagem financeira. E quais são os exemplos, por exemplo, que abarcam esse tipo de crime? Eu poderia citar várias situações que podem ser consideradas como estelionato sentimental. A primeira delas é quando o agente abusa da dependência emocional da vítima. Aquela vítima que faz de tudo para manter aquele relacionamento, que entende que aquele relacionamento é a última chance dela ser feliz e, diante dessa dependência emocional, o agente, abusa e começa a fazer pedidos variados e não para de pedir. E a vítima sempre cedendo. Eu posso citar também um outro contexto, que é o abuso da confiança. Muitas vezes a vítima entrega ao seu parceiro toda a administração do patrimônio que ela tem. E ela mal sabe como aquele parceiro está administrando aquele patrimônio. Quando vai descobrir, ele já transferiu aquele patrimônio para laranjas, já se desvencilhou de boa parte do patrimônio, vendeu alguns bens, porque ou ele tinha uma procuração dela, da vítima, ou utilizando dessa relação de confiança, ele consegue tanto transferir para terceiros, após ele terminar o relacionamento, ele facilmente consegue reaver aquele patrimônio. Então, de forma calculada, de forma maliciosa, de forma ardilosa, ele consegue golpear, entre aspas, aquela vítima. Várias outras situações, sabe? Situação de medo, às vezes o agente, ele é agressivo, ele, dentro dessa agressividade, ele impõe à vítima que atenda a todos os pedidos dele e a vítima, pelo medo, imbuída por esse sentimento de medo, acata todos os pedidos, acaba cedendo a todos os pedidos daquele parceiro. Por isso que é um crime mesmo, né? Realmente ele começa a coagir a pessoa. E, doutora, qual então as providências que a vítima deve tomar nesses casos? Eu queria frisar aqui que a vítima, ela pode ser mulher ou pode ser homem. Perfeito. Tá? Claro que a maioria dos casos, a maioria esmagadora dos casos, estamos diante de vítimas mulheres. Agora, a vítima, não importa sendo homem ou mulher, é importante que ela guarde todas as provas que levam ela àquele agente. Fotos, vídeos, comprovantes de transferências bancárias, histórico de conversas. Quando ela percebe que está sendo vítima desse crime, é muito importante que ela faça a alteração de todas as senhas de banco, senhas de e-mail, que ela procure um apoio jurídico. É muito importante ela procurar um apoio jurídico. E também fazer o registro num órgão competente, na Polícia Civil, na Polícia Federal, a depender do caso concreto, diretamente junto ao Ministério Público, se ela quiser representar diretamente no Ministério Público, ter o cuidado de todas as informações pessoais dela e informações sigilosas que durante aquele relacionamento amoroso ela repassou àquele companheiro,
que ela tente trazer para si novamente, que altere essas informações, o que der para alterar, senhas, enfim. E tem casos ainda que essa vítima, ela pode sim requerer medidas de proteção. Perfeito. Que são as medidas protetivas. No que se refere a essa violência patrimonial, cabe sim medidas protetivas a depender do caso concreto. E para quem é o autor desse crime, quais são as consequências? Porque muitas vezes a gente acha que tem muita impunidade, não vai acontecer nada, ali ele vai pagar ali uma cesta básica, algum serviço comunitário, e aí continua, e por isso que às vezes a gente tem essa impressão de impunidade, de que cada vez mais as pessoas se aproveitam das outras por conta de impunidade mesmo. Então, o que pode acontecer com o autor de crime como esse, por exemplo? Quais são as penas para ele? Muito pode acontecer. A pena prevista, ela pode chegar até 10 anos, porque existe tanta responsabilidade civil como a responsabilidade criminal. Perfeito. Daquele agente. Então, o primeiro julgado no Brasil que condenou um agente por estelionato amoroso foi no Distrito Federal, ainda no ano de 2014. Esse agente ele foi condenado não só à pena de reclusão, mas também a reparar os danos materiais que aquela vítima sofreu. Ao longo do tempo, os anos foram passando, jurisprudências foram se ajustando e hoje em dia facilmente a gente consegue ver não só a pena de reclusão, a reparação pelo dano material, mas também a reparação pelo dano moral, porque estamos diante de uma vítima que ela está abalada psicologicamente, moralmente, constrangida, envergonhada perante a família, os amigos, enfim. Dúvida. Então, a jurisprudência do nosso Brasil tem sim considerado não só o dano material, como também o dano moral dessas vítimas. Perfeito. É muito bacana a gente ter essas informações, porque com o advento aí, o avanço das redes sociais, as pessoas acham que podem se esconder por trás de um fake, né? E hoje em dia já não é assim. Como vocês viram, nossa querida advogada doutora Arielle Pacífico trouxe essas informações para esclarecer. E você que é homem ou mulher, se sentir vítima dessa situação, já fica ligado, denuncia. Quanto antes, melhor, não é isso, doutora? Eu acredito que para poder dar tempo, para não dar tempo, na verdade, né? Para esse impostor, né, se apossar das suas coisas, ou pior, às vezes levar a óbito, né, estuprar, enfim, fazer o que é pior. Vale frisar que esses relacionamentos, né, com o crescimento de pessoas em redes sociais, esses relacionamentos amorosos, que é o passo inicial para a pessoa que tem o dolo de enganar alguém, acontecem esse tipo de crime não só em relações virtuais. Sim. Não só existe esse contexto da pessoa que já entra numa relação como essa com o dolo, com a intenção de prejudicar outrem financeiramente. Mas também acontece em casamentos que duram 10 anos e que, de repente, aquele agente, usando daquela relação de confiança e abusando daquela relação de confiança, ele passa a se tornar um estelionatário amoroso. Então, não somente nas relações virtuais, como também presencialmente em relações aí de anos, podemos sim detectar. E pessoas que usam até de falsa identidade, que diz que é uma pessoa de carreira promissora, que é a primeira abordagem que eles fazem nas redes sociais, que é uma pessoa muito bem de vida, mas que por algum imprevisto está precisando de um empréstimo, está precisando de um limite a mais no cartão de crédito. Então se utiliza de mentiras e a vítima, imbuída pelo sentimento de ajudar, de amar, de acreditar que aquele é o seu grande amor, acaba cai caindo nesse golpe. Pois é, olha, pessoal, então vamos atentar bem, tá? Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no Revista, por esses esclarecimentos. E a gente deixa aberto aqui o nosso espaço, sempre que você puder, sempre que a gente trouxer algum assunto dessa natureza, seja bem-vinda por aqui, tá bom? Muito obrigada.